Esse texto é um texto que relata muito sobre o que nós estamos vivendo nesse dia de hoje. E principalmente nesse período, né, de mortes, de tanta comunicação sobre morte. Eu gosto desse texto, trazer ele em três, não vou conseguir explanar tudo, mas trazer ele em três frentes. Né? A primeira é Jesus ali, sabendo do operar, do que Deus queria realizar. Então, ele estava muito ali no controle, né, ao ponto dele falar, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e daqui a pouco eu estou indo para lá. Com certeza ele estava processando isso, porque ele sabia que aquilo era uma oportunidade que foi lançada para a glória de Deus e para as pessoas se converterem, para as pessoas conhecerem o poder de Deus. Então, Jesus ele estava olhando num outro plano, ele estava num plano de propósito, num plano de missão, num plano do que Deus tinha a realizar. Ali está a soberania dele e que nós nesse plano, nesse corpo, nós não conseguimos hoje ter esse senhorio que ele tinha. O segundo, quando ele se depara com as pessoas, ele ali sobre a irmã, quando ela interpela ele, Jesus fala, calma. Jesus tinha tanta certeza disso que ele, na passagem anterior, ele não falou de morte. Ele falou, preciso ir lá porque Lázaro dorme. Lázaro dorme. Então, quando Jesus falou assim, mas peraí, antes de eu fazer um milagre, eu preciso ensinar, eu preciso falar para ela, calma, porque mesmo que eu não o chamasse agora, a morte, né? Se você ler os versículos, está falando isso, a morte é algo que, ela está dessa vida aqui, mas eu tenho algo muito maior. Eu vim para vencer essa morte, eu vim para trazer ressurreição, né? Eu vim para trazer vida, né? Nós todo dia teremos nosso corpo ressurreto. Jesus estava nesse plano maior, por quê? Jesus estava ali na condição de Deus mesmo, daquele que sabia de todos os propósitos de Deus. É um macro ali. Mas o mais poderoso para mim desse texto, está no versículo 15, que ele diz que Jesus chorou. Então ele saiu da posição, né, um Deus num corpo de um homem ali, e ali ele mostra para nós o que ele espera de nós em relação aos outros. E que ele espera dos outros quando forem nós. Aí ele sabia quanto que o homem não estava preparado. Ali Jesus falou, opa, preciso entender, preciso compreender que aqui não é só a parte do Pai, a parte macro. Eu preciso deixar fluir de mim a minha parte humana para que eles compreendam. Ali, o versículo de Romanos 5, lê só o 12 só, deixa. Eu falei para ele, mas por causa do tempo, lê só o 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Ali Jesus ele olhou e falou assim, eles não estão preparados para isso. Eles não conseguem, porque não é algo normal. Não tem um chipzinho inserido no DNA deles para aprender a lidar com morte, porque eles não nasceram para morrer. Então a gente chega, a gente abraça, a gente tem que fazer isso, porque foi o que Jesus ensinou, mas a dor, todos nós passamos pela dor. Porque não é normal. Existe a morte por causa do pecado, por causa da desobediência. O pecado afastou e afasta o homem de Deus, a ponto de trazer essa morte. Quando Jesus ele olhou ali, quando Jesus deparou com isso, ele enxergou um outro cenário. Ele deu uma pausa no que ele veio fazer, enxergou um outro cenário, e Jesus chorou, porque ele viu o quanto que essa praga de morte, o quanto isso fazia e iria continuar fazendo mal para nós. Ele enxergou ali, ele humanamente, ele viu o quanto isso doía. Ali ele pôde ter a sensibilidade de ver pessoas que ele amava sofrendo. Porque é isso que a morte é. Por causa do pecado. Uma boa palavra para a morte é a separação. Você trabalhar no conceito espiritual de Deus e aqui na terra das pessoas que se amam. Por isso que dói. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal, que não tem medição, não tem métrica, maneira, que ele deu o seu filho. Por quê? Porque é tão danoso o processo de morte que ele teve que entregar o filho dele
para resolver isso. Jesus chorou. Ele enxergou, além do tempo. Ele enxergou que hoje nós iríamos passar por isso, que nós iríamos sofrer com isso. Ele enxergou que os filhos, quando perdem seus pais, sofrem, que os pais, quando perdem seus filhos, sofrem. Ele enxergou que nessa condição, por causa do pecado, o quanto que não há essa conexão total de sabermos que quando morremos nele, nós estamos lá com ele em glória. Por quê? Porque o pecado faz isso. É um processo. O pecado faz a gente sentir realmente esse laço que parece que vai terminar. E para aqueles que não conhecem a Jesus, realmente termina. Aí a importância de você ser um canal, um instrumento no meio que você está inserido. Não há prova maior de amor para aqueles que você ama do que levá-los a Jesus. Não há prova. Se você ama as pessoas que você diz que ama, e você consegue entender que elas não tiveram ainda um processo, sem julgamento, mas não tiveram um processo de restauração, um processo de perdão, um processo de vida, reconhecendo Jesus. Se você não é um instrumento nesse ambiente, para que ela olhe para você e queira isso que você tem, você não está vivendo o real e verdadeiro amor. Porque não há maior amor do que levar uma pessoa a conhecer a Jesus. Porque é esse amor que faz com que essa morte seja extirpada. Essa foi a reflexão que Jesus ali trouxe para nós quando ele chorou. Ele falou: alguns aqui, nesse tempo, em outros tempos, em tempos que poderão vir ainda, vão sofrer, vão chorar, e alguns não terão essa alegria de saber que nos veremos. Simplesmente é a dor da perda, que vem para todos. Mas precisa ser nutrida pela dor da continuidade, porque é isso que Jesus nos chama. Ele nos chama para uma eternidade.